Então, vamos lá. Vamos começar o nosso quarto encontro remoto, né, de contabilidade tributária. Nós já falamos sobre obrigações acessórias, obrigações principais, falamos um pouquinho também de alguns impostos de competência federal, de competência municipal e estadual. E o principal objetivo da nossa disciplina como um todo é falar de alguns tributos, de alguns impostos que eles carregam um grau de complexidade maior, que é o que nós, né, vocês, futuros contadores, os problemas e as dificuldades que vocês encontrarão, e que também é um excelente nicho de mercado. Hoje a gente vai começar a falar de ICMS, que é, sem dúvida nenhuma, um dos impostos mais importantes, tanto para o Estado, que o ICMS é o segundo maior imposto em nível de arrecadação, só perde para o imposto de renda, que é o imposto de competência da União, né? Ele é o segundo em número de arrecadação e é um dos mais complexos. Ele e o ISS é o que trazem consigo o maior nível de complexidade e dificuldade para as empresas trabalharem. Então, eu vou deixar no mínimo 2 aulas para a gente falar de INSS, de ICMS. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre ICMS. Semana que vem vamos conversar sobre ICMS ainda, para depois entrar em outro imposto. Que eu quero deixar, sabe, ir bem a fundo em ICMS, porque é um excelente nicho de mercado para vocês futuramente, para vocês ingressarem trabalhando com recuperação de tributos ou coisas parecidas. Mas antes a gente precisa conhecer a fundo o ICMS, como que ele funciona. Então vamos lá. Esse slide não é novidade para vocês, né? Eu estou trabalhando com esse slide já tem um tempo, que aqui estão elencados todos os tributos, né? Deixa eu passar mais para cima. Todos os tributos da corrente pentapartite que a nossa Constituição Federal traz, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A gente deu uma pincelada de leve sobre algumas taxas, né? Entre elas taxas de poder de polícia e as taxas de prestação de serviço, né? Contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais, a gente nem vai entrar. Vocês já devem ter estudado um pouco disso em direito tributário. Por que que a gente não entra? Porque o objetivo da contabilidade tributária é trabalhar os impostos, os tributos que têm uma maior influência no mundo corporativo. E por isso que a gente vai trabalhar basicamente com impostos, né? Então, por isso que a contabilidade tributária, ela se resume, não se resume, né? Mas ela tem um foco muito mais nos impostos do que nos outros tributos, né? E a gente viu que nós temos tributos federais, estaduais e municipais. Inclusive, vocês fizeram até um resumo no caderno de vocês, né? Falando dos impostos de competência federal, estadual e municipal. É importante que a gente saiba, mais para frente a gente também vai estudar um pouco, mesmo não estando na nossa emenda, no nosso plano de ensino. Eu acho muito complicado a gente não falar de Simples Nacional. Então, a gente vai trabalhar um pouco de Simples Nacional, ver os impostos que são compilados no Simples Nacional, porque na nossa ementa está falando sobre lucro presumido e lucro real. Então, a gente vai trabalhar lucro presumido, lucro real, mas também há necessidade da gente falar sobre o Simples, que grande parte das empresas trabalham com o Simples Nacional. Então, é importante que a gente conheça a fundo isso também. Então, vamos lá. Então, eu peço a vocês que, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, me interrompa, abra o áudio de vocês, pergunte, participem. As contribuições de vocês, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta em relação à sala de aula, é isso. Poder trazer vocês para contribuir dentro da aula. Então, se vocês tiverem alguma contribuição, quiser dar algum exemplo, fiquem à vontade. Vocês serão muito bem-vindos. Então, vamos lá. Semana passada, que a gente estava falando sobre imunidades tributárias, que é um assunto que eu particularmente gosto bastante de falar sobre imunidades, diferença de imunidade e isenção tributária. Eu falei sobre 2 termos que eu não sei se vocês se recordam. O primeiro é contribuinte de fato e contribuinte de direito. E isso é importante, eu dei uma pincelada naquele momento, porque a gente precisava saber do conceito para a gente falar sobre as imunidades. Agora, a gente vai continuar falando um pouquinho mais o porquê que existe contribuinte de fato e o porquê que existe contribuinte de direito. Então, vamos lá. Primeiro,
a gente tem que fazer uma diferenciação entre os impostos, entre os tributos diretos e os tributos que são considerados indiretos. É uma classificação bem tranquila, mas a gente precisa saber. Direto, aquele cujo encargo financeiro é suportado pela mesma pessoa que pratica o fato gerador. Então, o exemplo que eu posso dar é o seguinte: eu tenho uma casa e tenho um carro. Esses dois bens que eu possuo, eles ensejam em um fato gerador. Pelo fato de eu ter uma casa, eu ter uma propriedade urbana, enseja na cobrança de IPTU. Então, já que eu, Igor, estou fazendo jus, não estou dando motivo para um fato gerador, né, que é a propriedade de um território urbano, eu, Igor, tenho que pagar. Eu que arco financeiramente, né, o sacrifício financeiro que existe nesse tipo de imposto é meu. A mesma pessoa que fez com que o fato gerador existisse. A mesma coisa do IPVA. Eu tenho IPVA, quem é o responsável por pagá-lo? Eu, Igor, a pessoa que deu razão ao fato gerador existir. Eu comprei o carro, logo o IPVA é de minha responsabilidade. Então, o IPVA, IPTU, ele é considerado um imposto direto, um tributo direto. Enquanto que a gente tem também os impostos indiretos. O conceito dele é o tributo que, em razão de sua natureza, comporta a transferência do encargo financeiro. Ou seja, esse tributo, quem faz ele nascer, o responsável pelo fato gerador, não é o responsável pelo sacrifício financeiro, não é o responsável por pagar. Um grande exemplo de tributo indireto é o ICMS, PIS, COFINS, IPI. Nenhum desses aqui é segredo para vocês, é novidade para vocês, porque nós já trabalhamos um pouquinho com todos eles nas nossas disciplinas, né, de contabilidade de custos, análise de custos. Então, eu já trabalhei com vocês todos eles em algum momento. Então, assim, qual que é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria. Quando existe uma mercadoria que ela troca de posse, ela está sobre minha posse, sobre minha responsabilidade, eu vendo essa mercadoria para alguém, isso nasce o fato gerador daí. Mas eu, Igor, comerciante, estou vendendo para alguém, então eu sou o responsável por fazer nascer o fato gerador. Mas eu sou o responsável por pagar o ICMS? Não, eu não sou o responsável por efetuar o pagamento, né? Quem é que assume a responsabilidade financeira, o encargo financeiro? O meu cliente. Então, se eu vender essa caneta para o Tiago, por exemplo, se a minha empresa vende essa caneta para o Tiago, o fato da minha venda está fazendo com que exista um fato gerador. No entanto, eu que fiz nascer o fato gerador não sou responsável pelo sacrifício financeiro por pagar esse tributo. Quem é o responsável? O Tiago. Então, impostos como esses aqui que eu elenquei para vocês, eles são considerados como impostos indiretos, em que o responsável pelo pagamento é diferente daquela pessoa que fez nascer o fato gerador e é diferente daquela pessoa que vai efetivamente arrecadar os impostos. E entra naqueles conceitos que a gente estudou semana passada, contribuinte de fato e contribuinte de direito. Para a gente, na semana passada, era imprescindível que nós estudássemos esses dois conceitos. Então, o contribuinte de fato é aquele que efetivamente paga pelo tributo. Então, quando eu, Igor, vou fazer compras e compro um pacote de arroz, o ICMS daquele arroz eu estou pagando, mas eu não estou recolhendo. Então, eu sou contribuinte de fato. Enquanto que o supermercado que eu comprei o pacote de arroz, ele é o contribuinte de direito. Ele é o responsável, legalmente falando, por fazer o recolhimento do ICMS, do PIS, do COFINS, dentre outros tributos. Então, essa é a diferença. Tributo direto é aquele que eu faço nascer o fato gerador e eu que pago. Tributo indireto, eu faço nascer o fato gerador, mas eu transfiro a responsabilidade financeira, o sacrifício financeiro, para uma outra pessoa. Então, imposto de renda, IPTU, IPVA, todos esses são impostos diretos, enquanto que ICMS, PIS, COFINS e IPI são impostos indiretos. E a gente tem a figura do contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Então, vamos prosseguir. Qualquer dúvida, por favor, me parem. Então, a gente vai trabalhar hoje, basicamente, especificamente com o ICMS, que é de extrema importância para a nossa disciplina. Inclusive, eu até sugiro que vocês, depois
que vocês odeiam a lida, nos 4 livros que tem na nossa ementa, no nosso plano de ensino, tem falando sobre ICMS. Então, eu recomendo altamente, eu realmente sugiro que vocês leiam o capítulo que fala sobre ICMS ou, né, que vocês assistam novamente essa aula. Amanhã à tarde, no máximo, eu já vou postá-la no YouTube, vou colocar o áudio no portal, então que vocês assistam novamente, para que os conceitos fiquem mais frescos na cabeça de vocês. E principalmente, pessoal, façam anotações, que também facilitam bastante. Eu não sei quantos de vocês estão fazendo anotações durante as nossas aulas, mas façam anotações, que facilita a compreensão, né? Facilita com que o seu cérebro consiga fixar o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. ICMS, Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Então, a partir dessa primeira definição, a gente já sabe que o ICMS não é um imposto exclusivamente em cima de produto. Eu tenho 2 serviços que também sejam no fato gerador do ICMS. Quais são eles? Transporte de pessoas ou de bens, desde que esse transporte ele seja interestadual ou intermunicipal. Então, se eu, Igor, pagar um caminhão, por exemplo, para transportar um sofá que eu vendo na minha loja para alguém que comprou em Anápolis, por exemplo, que é um município diferente, um estado diferente, esse frete ele vai ensejar em ICMS. Se eu, Igor, da minha loja aqui de venda de sofá, por exemplo, vender para alguém da Ceilândia, do Plano, do Lago Sul, vai ensejar no ISS, no Imposto sobre Prestação de Serviço. Então, imposto, transporte interestadual ou intermunicipal, eu tenho a cobrança do ICMS. E por que isso? Porque o ISS é um imposto um imposto de competência municipal. Imagine só que eu tenho 2 municípios envolvidos, quem é que vai fazer a arrecadação desse imposto? Então, isso é uma complexidade. Então, um dos motivos pelo qual o transporte interestadual e intermunicipal, ele é de competência do ICMS, um dos motivos é esse, né? E o segundo é serviço de comunicação, desde que essa comunicação ela seja onerosa. Então, quando você paga, por exemplo, um plano de TV a cabo, você tem que pagar o ICMS em cima desse serviço que está sendo prestado para você. Então, vamos lá. Ele é um imposto sobre a circulação de mercadoria, sobre a prestação de serviço intermunicipal e interestadual e sobre a comunicação em caráter oneroso. Então, esses 3 fatores aqui são fatos geradores do ICMS. Então, quando isso acontece, eu tenho a cobrança, eu tenho a incidência do ICMS. Então, vamos lá, vamos continuar. O ICMS, ele poderá, não significa que ele mas ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e do serviço. Algo que a gente estudou em sala de aula, na sala de aula presencial, a gente estudou um pouco sobre os princípios, né, dos princípios tributários. A gente viu que um princípio importantíssimo é aquele que diz respeito à capacidade contributiva do contribuinte. Então, os impostos, os tributos, eles sempre devem perseguir essa equidade, essa justiça, né? Para que aquela pessoa que tenha mais condições pague mais impostos e o que tenha menos condições pague menos impostos. Então, isso é o imposto ou o tributo ser seletivo. O IPI, por exemplo, ele é seletivo, ele tem que ser seletivo. Então, se nós analisarmos o IPI de produtos, de bens mais essenciais para a população, a taxa, a alíquota dele é muito menor do que para bens mais supérfluos. Então, isso faz com que esse tributo ele seja seletivo. No caso do ICMS, ele poderá ser seletivo, não significa que ele é. E ele é um tributo de responsabilidade estadual. Então, os estados que vão designar as alíquotas de ICMS para cada tipo de produto. Aqui em Brasília, por exemplo, o ICMS que eu, Igor, pago num pacote de arroz é o mesmo que eu pago num produto de beleza, por exemplo. Então, vou comprar um batom para minha esposa e o pacote de arroz para alimentar a minha família é o mesmo ICMS. Então, isso faz com que esse tipo de imposto, nessa situação específica,
Ele não é seletivo, porque eu não estou levando em consideração a essencialidade dos bens. Mas, em contrapartida, o DF, né, o Distrito Federal, ele possui alguns impostos que eles são desse jeito. Alguns produtos, na verdade, né, que a incidência do ICMS é diferente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas tabaco, por exemplo, cigarros, é o produto que tem a incidência de maior ICMS em Brasília. Se eu não me engano, é de 35%. Então, enquanto que é quase o dobro do que um pacote de arroz, por exemplo. A gente vai ver tudo isso mais para frente, só para explicar o que é isso de ser seletivo. E outra coisa interessante é que o ICM não há cobrança de ICMS na transferência de mercadorias em estabelecimento do mesmo contribuinte. Porque assim, imagine só que eu, Igor, eu tenho uma loja em Taguatinga e outra na Ceilândia, por exemplo. Para eu fazer o transporte de mercadoria da loja A para a matriz para filial, eu tenho que emitir nota fiscal. E nessa nota fiscal tem lá o campozinho do ICMS. Mas um julgado do STJ, o que diz? Que eu, Igor, para fazer a transferência dos meus produtos, ele vai continuar sobre a minha responsabilidade, sobre a guarda, né, da minha empresa. Eu só estou trocando ele de lugar. Então, se for de matriz para suas filiais, de filial para matriz ou de filial para filial, eu não preciso pagar o ICMS. Quando que necessariamente exige a incidência de ICMS? Quando tem a mudança de titularidade. Então, quando existe a mudança de uma titularidade, quando eu faço uma venda para alguém, né, a titularidade daquele produto está mudando, né, ele é meu e agora ele pertence a outra pessoa. Aí sim eu tenho a cobrança de ICMS. Mas é importante ressaltar que no momento em que se não, vou receber uma multa gigantesca da Cefaz. Então, no momento em que eu tenho que fazer essa locomoção de produtos de uma loja para outra, obrigatoriamente eu tenho que emitir nota fiscal. Se eu não emitir nota fiscal, eu vou receber uma bela de uma multa da Secretaria de Fazenda do DF. Então, eu tenho que emitir nota fiscal, mas eu não preciso recolher o ICMS em cima dessa circulação de mercadorias, né? Então, vamos falar um pouquinho de outras características. Isso aqui é interessante porque nas nossas aulas a gente já falou um pouco sobre isso. O ICMS, ele não é cumulativo. Ele não será cumulativo. A não ser em alguns regimes jurídicos que a gente vai ver mais para frente, né? Quando a gente for falar de lucro presumido, lucro real e simples nacional, que aí é um pouquinho diferente. Mas o ICMS, via de regra, ele não é cumulativo. O que significa dizer isso? Imagine só que a minha loja é essa aqui. Eu sou varejista. Então, eu compro e vendo canetas, como essa. Essa caneta foi produzida pela indústria e suponhamos que eu tenha comprado um pacote de canetas, o distribuidor comprou um pacote de canetas por R$100. Só para ficar mais fácil, suponhamos que o ICMS nessa operação seja de 10%, fosse de 10%. Então, pensa comigo. É importante que vocês prestem atenção, eu vou explicar umas 2 vezes para ficar bem claro na cabeça de vocês. Pensa comigo, o distribuidor vai comprar da indústria, a indústria emite uma nota fiscal de R$100 e o distribuidor paga R$100 para a indústria. Então, ele está pagando R$10 de ICMS. Quem faz o recolhimento do ICMS nesse caso? A indústria já colocou R$10 aqui. Tudo bem? Agora pensa comigo. O distribuidor, ele é o usuário final dessas canetas? Não, ele não é o usuário final. Ele está comprando essas canetas no intuito de comercializá-las. Então, ele comprou por 100, ele vai vender pelos mesmos R$100? Não, ele vai vender mais caro. Suponhamos que ele venda por R$200. Então, eu, Igor, o meu varejo, que é a minha loja comercial, pagou R$200 nesse pacote de caneta. O ICMS é de 10%. Então, eu paguei R$20 de ICMS. Quem vai fazer o recolhimento do ICMS? O distribuidor. Mas no momento em que o distribuidor for recolher o ICMS, ele vai pensar da seguinte maneira: esses R$10 aqui, eles se tornaram crédito.
Então, no momento em que eu for recolher o ICMS, eu vou lembrar assim, eu tenho um crédito tributário de R$10. Então, o ICMS que eu tenho que recolher é quanto? Só de R$10. Tudo bem? Então, pensa comigo, quanto que o Estado já conseguiu captar de ICMS por conta dessa transação de canetas? Ele ganhou 10 aqui e ganhou 10 aqui. Mas ainda não parou, porque eu, Igor, não comprei essas canetas como usuário final. Eu comprei essas canetas no objetivo de comercializá-las. Suponhamos que eu, Igor, vendi para o consumidor final por R$300. Então, o consumidor final, ele pagou R$300 dessas canetas, sendo que R$30 é a título de ICMS. Então, ele me deu R$300. Quem vai fazer o recolhimento do ICMS nessa transação? O varejista. Eu, Igor, vou fazer o recolhimento. No momento em que eu fizer o recolhimento, eu vou lá emitir um guia de R$30. Aí eu lembro, não, mas eu não preciso fazer o recolhimento de R$30. Por que eu não preciso? Porque eu já paguei R$20 de ICMS no passado. Então, eu tenho um crédito tributário de R$20. Então, no final das contas, quanto que eu vou pagar de ICMS? Quanto que eu vou recolher de ICMS? R$10. Então, olha que interessante. Em momento nenhum, nessa cadeia inteira, houve alguém para arcar com o ICMS. Quem é a pessoa que está responsável por fazer o pagamento do ICMS no final das contas? O coitado do consumidor. Então, o coitado do consumidor foi o que efetivamente ele assumiu a responsabilidade, né, o sacrifício financeiro por fazer o pagamento do ICMS. Acontece que eu tive o recolhimento do ICMS em 3 etapas. E se eu tivesse uma outra pessoa aqui, se eu tivesse o usuário final aqui ainda, a mesma coisa aconteceria. Então, o fato do ICMS ele não ser cumulativo significa dizer isso. Todas as vezes que eu compro, não sendo eu, Igor, o consumidor final, o usuário, e sim quando eu comprar a título com o objetivo de comercializar esse produto, eu estou gerando crédito tributário. E esse é um dos principais problemas que as empresas elas possuem hoje. A gente vai ver um pouquinho depois que tem alguns impostos que quem faz o lançamento deles, nem que faz o lançamento, mas quem fala para a Receita Federal ou para a Receita Estadual sobre o imposto, o valor do imposto, é a empresa. O GDF, ele não vai bater na porta da sua empresa e falar, amigo, você me deve R$1.000 de ICMS, me pague. Não. Quem fala, eu devo de ICMS é a empresa. É a empresa que vai transferir e vai falar, olha, eu devo tanto, está aqui a guia paga. Só que o GDF conta com seus auditores fiscais e os auditores vão analisar de acordo com seus registros e os seus livros com o objetivo de verificar se você realmente está fazendo tudo certo. Se você não estiver fazendo tudo certo, tome-lhe multa. Então a gente vai ver mais para frente o quão importante é isso na vida de um contador. Porque uma mesma empresa com os mesmos dados, ela trocando o seu regime de apuração de lucro, ela vai pagar mais ou menos tributos. Isso é de responsabilidade de quem fazer? Do contador, através de um planejamento tributário. Então, quem é que vai influenciar, né, na decisão da empresa em fazer com que essa empresa tenha um lucro real, lucro presumido, entre no Simples Nacional? É o contador. O contador é responsável por fazer esse planejamento tributário, para fazer com que o seu cliente não pague tantos impostos. E isso não é crime. Isso, inclusive, é recomendável. A gente vai ver mais para frente, né? A diferença de elisão e evasão fiscal. Então, o objetivo é fazer com que o meu cliente, a minha empresa, pague legalmente falando, né, que eu não omita nada, mas que eu pague menos tributos. E eu vou pagar menos tributos se eu conseguir, né, desenvolver toda essa questão do ICMS. Então, no final das contas, o que eu tenho que saber? O ICMS é um imposto não cumulativo. Todas as vezes que eu fizer uma compra de um produto com o objetivo de revendê-lo no futuro, eu estou gerando um crédito tributário. Um crédito tributário. Opa! Então vamos prosseguir. Qualquer dúvida, se tiver ficado alguma coisa, se tiver ficado não claro o suficiente, pode me parar, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Só que olha que interessante.
A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes. O que isso está querendo dizer? Pensa comigo, olha só. A indústria vende para o distribuidor por R$100, o distribuidor gerou um crédito tributário de R$10. O varejista, a mesma coisa, né? Então, gerou um crédito tributário, deixa eu apagar aqui, gerou um crédito tributário de R$20. Agora, suponhamos o seguinte, o que esse inciso está querendo dizer? Se no momento dessa transação, por algum motivo, a gente já viu algumas possibilidades de imunidade tributária e de isenção tributária. Se por algum motivo, vocês fizeram um trabalho e me enviaram de algumas instituições que elas possuem imunidade tributária e isenção tributária. Se por algum motivo o meu consumidor final ele possuir algum tipo de isenção tributária, olha que interessante que vai acontecer. Eu, Igor, vendi para o meu consumidor. O meu consumidor ele possui isenção tributária e ele me informou. Então, no momento que eu for emitir a nota fiscal, o que eu vou fazer? Eu vou zerar o ICMS, ele não vai pagar o ICMS. Toda essa cadeia aqui, ó, tá vendo o meu crédito? Ele é cancelado. Tá vendo aqui o meu crédito? Ele é cancelado. Então, se em algum momento eu tiver uma transação em que ela não tenha o ICMS, todo o crédito para trás e o crédito para frente, ele vai ser cancelado. Eu não vou trabalhar com créditos tributários nesse sentido. Então, se o distribuidor aqui, ó, ele ficar sabendo que aqui, no final das contas, não houve a isenção tributária do ICMS, ele tem que retificar esse crédito tributário e não mais ele vai ter esse crédito tributário. Ele vai deixar de ter. Por quê? Porque a pessoa que vai pagar o crédito tributário, que vai pagar pelo tributo mesmo, teve uma isenção tributária. Ela teve uma isenção tributária. Então, todo o crédito que foi constituído para trás, ele deixa de existir. Então, eu, Igor, o varejista está aqui, paguei nesse pacote de caneta R$200. Eu paguei R$180 a título das canetas, né, e R$20 a título de crédito tributário. Se eu vender para o meu consumidor, esse crédito ele deixa de existir, porque o valor que eu iria repassar para o meu consumidor, para o consumidor que vai comprar essas canetas do ICMS, eu não vou repassar mais. Eu não repasso mais. Então, o tributo, ele deixa de existir. Então, se ele deixa de existir aqui na ponta, não faz a menor necessidade de eu tê-lo como crédito tributário para cá. E isso é muito importante, porque se eu, Igor, fizer o lançamento do crédito tributário, mesmo sabendo que houve uma isenção aqui na frente, eu vou infringir o regulamento da Secretaria de Fazenda e isso vai ocorrer em multa para mim. E isso vai acontecer quando o fiscal pegar todos os meus registros contábeis e ver que eu fiz uma venda para um CNPJ e esse CNPJ ele não possui, ele possui isenção tributária, por exemplo. E como que ele vai ver isso? Ele vai ver lá na nota fiscal. A nota fiscal está zerada o ICMS. Então, se o ICMS está zerado, significa que esse cara ele teve isenção tributária. Então, se ele teve isenção tributária, automaticamente vai cancelar o meu crédito tributário que eu tinha referente àquele produto. O crédito tributário que eu consegui de acordo com as minhas outras transações, ele é indiferente, ele não entra. Ele vai ser cancelado apenas o que for referente a esse cancelamento, porque não houve cobrança de ICMS. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa questão? Alguém fala comigo aí, por favor. Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza? Tudo bem, Thiago? Então vamos lá, então vamos prosseguir. Resolução do Senado estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e exportação. Então, quem é que vai... É porque assim, a gente vai vendo aqui daqui a pouco que se eu fizer uma transação
do DF, vender para algum consumidor de São Paulo, não vai incorrer nem no ICMS daqui, nem no ICMS daqui. Vai incorrer no ICMS interestadual. E quem é que regulamenta esse ICMS interestadual? O Senado. Então, o Senado, através de uma resolução, ele vai regulamentar as alíquotas, né, aplicáveis em exportação e essas transações interestaduais. E, além do mais, ele poderá estabelecer alíquotas mínimas e máximas nas operações. Isso para quê? Para evitar uma guerra fiscal. Então, sabe, o DF diminui o ICMS de tal produto, aí Goiás diminui também, aí o DF diminui também, para fazer com que aqui fique mais atrativo. Aí o Goiás derruba de novo, aí a gente fica fazendo essa guerra. Isso é extremamente prejudicial para ambos os lugares, tanto o DF quanto o Goiás. Então, caso seja necessário, o Senado Federal pode estabelecer um basta nisso. Falando, não, o mínimo e o máximo para fazer essas cobranças foram estabelecidas. Você só pode cobrar entre tanto e tanto. Então, trabalhem nessa margem aí. Essas alíquotas, esse mínimo e o máximo, eles não existem. Só existe uma previsão uma previsão legal para que o Senado tome as rédeas dessa situação. É só para casos em que a gente tem essa guerra fiscal acontecendo, que não é interessante nem para um lugar, nem para outro. Então, vamos lá. Quem é o contribuinte do ICMS? Quem é o contribuinte do ICMS? Pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Então, via de regra, quem é o contribuinte do ICMS? Empresas ou pessoas físicas que comprem e vendem produtos com objetivo que comprem produtos com objetivo de comercializá-los. Então, via de regra, esse é o contribuinte do ICMS, né? Operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Então, lembrando que bens e alguns serviços eles são passíveis da cobrança do ICMS. Então, quem é o contribuinte de ICMS nessa relação é a empresa que está prestando esses dois serviços ou a empresa que está vendendo esses bens. Então, a empresa que é o contribuinte. Eu, Igor, sou contribuinte no momento em que eu compro essa caneta? Não, eu não sou contribuinte. Eu estou pagando, o sacrifício financeiro é meu, mas o contribuinte é quem? É a empresa que me vendeu esse produto, beleza? E tem algumas situações em que também sejam um contribuinte diferente, um pouco mais atípico, que são elas que elas estão elencadas aqui. Primeiro, também é contribuinte do ICMS, tirando isso aqui que é a regra, tirando pessoa física ou jurídica que compre bens com o objetivo de revendê-los, né, de comercialização. Pessoas que importem mercadorias do exterior. Então, independente de você comprar para revender ou comprar como consumidor final, você se caracteriza como contribuinte do ICMS. Então, você que compra as bugigangas do AliExpress, no momento em que chega aqui e se o Estado tarifar com o ICMS, você deveria pagar esse tributo do ICMS, você se torna um contribuinte. Então, você que vai ter que pagar pelo ICMS para poder ter o seu produto liberado. Então, em toda importação, ela também seja em ICMS. Vamos lá. Seja destinatária de serviços prestados no exterior ou de prestados no exterior. Eu vou falar sobre isso aqui depois, tá? Que eu acho que vai ser um pouquinho mais claro quando eu for falar sobre importação e exportação. Vamos prosseguir. Adquire em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Então, eu comprei um monte de coisa do AliExpress e eu nunca fui buscar. Essas mercadorias foram abandonadas. Então, elas não vão ficar a vida inteira lá no depósito da Receita Federal. Vira e mexe, eu não sei se vocês já receberam alguma vez, esse convite do leilão. Então, quando você arremata alguma coisa via leilão desses lotes apreendidos ou abandonados, nesse momento que você comprou esse produto, automaticamente você está se tornando contribuinte do ICMS. Por quê? Se você comprou lá um iPhone de R$1.000, esse iPhone ainda vai ter, dependendo do estado, 18% de ICMS. Então, você ainda vai pagar 18% de ICMS. Desses R$1.000, um valor vai para a Receita Federal e o outro valor vai para a Secretaria de Fazenda do Estado em que você está arrematando esse bem.
Então, quando eu compro o produto que foi apreendido, eu me torno contribuinte do ICMS, porque eu tenho que pagar por esse ICMS. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, derivados de petróleo e energia elétrica, como oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização e industrialização. Isso aqui é algo interessante também, porque essas pessoas elas têm isenção tributária. Então, uma pessoa jurídica que vai utilizar lubrificantes ou combustíveis líquidos não tem incidência de tributação, não tem incidência de ICMS. Agora, quando você é o usuário final, aí sim você também tem que fazer o pagamento do ICMS, porque você se tornou contribuinte desse imposto. Então, vamos prosseguir. Não incidência de ICMS. Lembra do que a gente viu na semana passada? Que a gente viu das imunidades e das isenções, que são diferentes. As imunidades elas são previstas na Constituição Federal, enquanto a isenção ela é uma escolha do ente administrativo, né? Do ente. Então, vamos lá. Quando que não existe cobrança, não existe incidência de ICMS? Operações com livros, periódicos, jornais e o papel destinado à sua impressão. Isso aqui é uma imunidade tributária, porque está previsto na Constituição. Não foi uma escolha do ente, não foi uma escolha do legislativo, foi uma escolha do constituinte. Então, isso aqui se caracteriza uma imunidade. No final das contas, imunidade ou isenção, os dois não vão pagar o ICMS. Mas é importante que a gente saiba, né, a diferença entre um e outro. Decorrentes, operações decorrentes. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia. Então, pensa comigo. Eu tenho um carro e suponhamos que por algum motivo eu comprei um carro financiado e por algum motivo eu não tenha pago as prestações. O banco vai lá e vai tomar esse carro de mim porque esse carro ele serviu de garantia para eu pegar um empréstimo. Então, no momento em que o banco ele pega o meu carro, você concorda comigo que está tendo uma troca como é que eu esqueci mesmo a palavra que eu ia utilizar? Mas o carro está passando para uma outra mão, ele está sendo a sua posse está sendo trocada, né? Era meu e agora foi para o banco. Então, quando o banco, por exemplo, ele pega o carro porque esse carro é uma garantia de um empréstimo que eu não paguei, o banco, apesar de ele estar comprando o meu carro, ele não precisa pagar o IPVA. Ele não precisa pagar o ICMS, porque não há incidência nesse tipo de situação. Então, qualquer produto que sei lá, a concessionária X, ela colocou todos os seus carros como garantia de um empréstimo que ela fez no Itaú. Essa concessionária não pagou o empréstimo. Então, o Itaú foi lá e confiscou, né, pegou para si todos aqueles carros que estavam como garantia. Nesse momento em que há a troca de titularidade dos carros, eu não tenho a incidência de ICMS, porque nesse caso está previsto a isenção tributária, porque isso nada mais é do que uma operação decorrente dessa alienação fiduciária, né, que eu tenho como garantia. Então, nesse caso específico, não tem cobrança de ICMS. Outro que não tem cobrança de ICMS, um arrendamento mercantil, que é como se eu arrendasse, né, eu alugasse a minha propriedade, ou um equipamento, ou um bem. A gente vê isso muito acontecendo em grandes construtoras, né? Algumas construtoras elas não compram, não costumam comprar a maior parte desses equipamentos mais pesados. Eles fazem o arrendamento mercantil. Então, nesse arrendamento mercantil, eu não tenho a cobrança do ICMS. Eu vou ter a cobrança do ISS, mas do ICMS eu não tenho. Operação de qualquer natureza que decorra transferências de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. Então, eu tenho o carro, meu carro é segurado, eu bati, deu perda total. Quando dá perda total, eu tenho que assinar o DUT fazendo a transferência do carro para a minha seguradora. Essa troca de posse do carro, ela não caracteriza na incidência de ICMS. Só para deixar um negócio bem claro, tá, pessoal? Eu tenho meu carro. Se eu vender o meu carro para o Carlos, por exemplo,
vai ter a cobrança de ICMS nessa transação? Não, não vai. Porque eu, Igor, eu não sou contribuinte. Por que eu não sou contribuinte? Porque eu não compro e vendo carros com um intuito comercial. Se eu comprasse e vendesse carros com intuito comercial, aí sim eu me tornaria um contribuinte, aí sim ensejaria na cobrança de ICMS, tá bom? Mas nesse caso específico, eu vendo carro para alguém, para um terceiro, não há cobrança de ICMS. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá, então vamos continuar. Opa. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Então, se eu não me engano, lá em 2003, o que aconteceu? Deixa eu só tirar o som. Pronto. Lá em 2003, o que aconteceu? O Brasil começou a fomentar, né, a incentivar a exportação de mercadorias. E a primeira decisão foi, a gente vai zerar a alíquota de ICMS, de qualquer outro imposto para exportação. Então, se a empresa tal quiser exportar qualquer coisa para fora, a gente vai zerar a incidência de qualquer tipo de imposto. PIS, COFINS, IPI, ICMS, não vai ter mais imposto. E o objetivo é estimular cada vez mais a exportação, né, para trazer mais moeda estrangeira para o Brasil, para que eu consiga, principalmente, aumentar as minhas reservas de dólar, do que o Estado consiga aumentar suas reservas de dólar, e para que consiga fazer com que o dólar fique num preço mais acessível para o mercado nacional, né? Então, o que o Estado fez? Ele tirou todos os impostos de exportação, inclusive o ICMS. Então, não há cobrança, não há incidência de ICMS em operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Então, para exportação, eu não tenho o ICMS. E olha que interessante. Olha que interessante. O que é um caso ainda mais interessante. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos lá voltar, por exemplo, das canetas. A indústria produziu essas canetas e o distribuidor comprou e pagou R$100 por essas canetas. Vocês concordam comigo que nesse momento eu estou pagando R$10 de ICMS e esse ICMS está sendo gerado um crédito tributário de R$10? Eu falei para vocês, bem aqui, ó, essa minha bagunça que eu fiz, que quando a isenção tributária de ICMS aqui, o que acontece com o crédito tributário que ocorreu para trás? Ele é automaticamente cancelado. Então, o varejista perde o crédito, o distribuidor perde o crédito tributário por conta dessa transação. Mas olha que interessante. Quando eu falo de exportação, o objetivo aqui é fomentar, né, incentivar a exportação. Então, se eu vou lá e faço uma exportação de R$200, eu pego essa caneta e vendo por R$200 para fora, vendo para os Estados Unidos por R$200. Via de regra, o que deveria acontecer? Eu deveria ter R$20 de ICMS. No entanto, existe essa previsão de que produtos exportados, eles não têm incidência de ICMS. Então, esses R$20 não existem. Então, eu estou falando que aqui há uma isenção tributária. Só que olha que engraçado. Em todos os outros casos em que eu tenha uma isenção tributária, tudo que eu tenho de crédito tributário para trás, ele é cancelado, com exceção da exportação. Então, eu, Igor, peguei a minha caneta que eu comprei e exportei. O crédito que foi gerado na compra dessa caneta pela indústria, né? Eu comprei da indústria e gerei esse crédito tributário, ele não é cancelado. Eu vou poder utilizá-lo no futuro. Isso tudo existe para quê? Isso existe para que eu estimule cada vez mais a exportação. Então, pensa comigo, eu vendi essa caneta por R$200, eu não tenho que tirar os R$20 do tributo, do ICMS, então eu já vou poder embolsar esses R$20, e eu ainda tenho R$10 de crédito tributário. E em determinado momento, quando eu for recolher o ICMS de qualquer outro produto que eu venda localmente, eu vou utilizar esses R$10 de crédito para abater no meu recolhimento de ICMS. Eu estou ganhando duas vezes. Está dando para entender? Que eu ganho quando eu não pago o ICMS da exportação, porque é isento, e eu ganho porque eu ainda continuo com o crédito tributário.
Olha que legal, né? E isso só aconteceu por quê? Porque era de interesse do Estado fazer com que as exportações elas fossem cada vez mais estimuladas, né? Cada vez mais incentivadas, para que tenha mais dólar, mais capital externo, mais moeda estrangeira, né? Entrando no Brasil. Então, por isso que criou-se esse mecanismo, né? De vamos estimular exportação, estimular exportação. Agora, só um parênteses, né? Porque que tudo em macroeconomia é um negócio que tem que ser muito bem pensado, muito bem refletido. Esse tipo de medida, ele fomenta a exportação? Fomenta a exportação. Exportação é bom? Exportação é bom. Mas olha o detalhe. Esse distribuidor, ele poderia pegar essa caneta e industrializá-la ainda mais. Então, o que automaticamente eu acabo fazendo quando eu tenho esse tipo de medidas? Eu começo a fazer com que a indústria brasileira fique cada vez mais fraca. Então, o que acontece com muita frequência no cenário brasileiro? A gente exporta muito grãos, a gente exporta soja, a gente exporta milho, a gente exporta muitos produtos que não são manufaturados. Por quê? Porque pro pequeno empresário, né, é mais interessante. É melhor eu mandar lá para fora, porque eu não preciso industrializar, eu não preciso ter outros cuidados, e eu tenho uma porrada de incentivos para fazer exportação. Então, eu vendo a soja e depois eu vou importar um produto manufaturado da soja. Eu vendo milho e importo a pipoca, por exemplo, um produto industrializado do milho e coisas desse tipo. Então, isso faz com que o tiro saia pela culatra. Então, tem que ter um cuidado muito grande nesse tipo de política pública, né? Mas o que a gente tem que saber aqui como contadores é que eu não preciso pagar nenhum tipo de imposto para exportar e todo o crédito tributário que eu tive, né, que eu consegui por meio dessa cadeia comercial e produtiva, ele permanece na minha empresa. Ele não é excluído, assim como outras, assim, outras situações. Então, vamos continuar. O ICMS, né? Cada estado tem liberdade para definir as alíquotas internas do ICMS. Então, quem define que o pacote de arroz aqui em Brasília tem 18% de ICMS? O DF. Então, o nosso legislativo, né, que definiu que tem que ser 18%. Se for para aumentar, quem define? O próprio DF. Então, a União não tem nenhum direito de chegar aqui e colocar os pés sabe, nos peitos de todos os governadores e falar, olha, baixa o ICMS aí porque eu quero. É de competência do Estado, então o Estado que tem liberdade para instituir a sua alíquota. O que o Estado não tem liberdade? Ele não tem liberdade para instituir as alíquotas interestaduais e intermunicipais. Tá? Intermunicipal, não falei errado. Só as alíquotas interestaduais, porque quem decide isso é o Senado, que é um órgão federal. Então vamos lá. As alíquotas do ICMS, elas variam conforme as regiões do país e de acordo com a natureza do produto. Lembrando que o ICMS, ele pode ser seletivo. Em muitos estados isso acontece, em muitos produtos isso acontece. O que significa dizer? Que dependendo do segmento do produto, eu tenho uma cobrança diferenciada de ICMS. ICMS para bebidas alcoólicas é diferente do ICMS para remédio. O ICMS de cigarro é diferente do ICMS de alimentos. A gente teve umas 3 semanas atrás, por exemplo, o ICMS aqui em Brasília, ICMS de produtos de combate ao Covid, eles foram diminuídos também. Então, justamente por conta dessa seletividade, né? Atualmente, 12 estados possuem alíquotas de 17% e 15% de 18%. Então, qual que é a regra dos produtos? 17% e 18%. O DF está nos 18%. Então, em regra, o DF ele pratica 18%. A alíquota do DF é de 18%. Pronto. Essa tabelinha que vocês estão vendo, ela é bastante comum. Tem muita gente que conhece ela, que isso aqui trata dos impostos do ICMS interestadual. Então, vamos lá. Vamos procurar o DF aqui. DF, essa linhazinha aqui, né? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Pronto. Então, significa dizer que
os produtos que saem do DF e vão para outros estados, eles vão ter essas alíquotas de 12%. Vamos para um outro um pouco mais factível. Deixa eu ver aqui. São Paulo, por exemplo. São Paulo, 7, 7, 7, 7, 7, 12, 12, 12. Então, se São Paulo, se uma empresa de São Paulo mandar um produto para Brasília, cadê DF? Está aqui, né? Vai ser 7%. Agora, se São Paulo mandar, por exemplo, para o Paraná, a alíquota já muda para 12%. Então, quem que definiu isso aqui? O Senado Federal. Então, o Senado que definiu as alíquotas de ICMS interestadual. Então, aqui estão as alíquotas de origem e destino. A origem e o destino que a gente consegue identificar. Por que isso aqui é muito importante a gente saber? Porque a gente vai ter um negócio que fala sobre a diferença tributária sobre o estado de origem e o estado de destino, né? O estado produtor e o estado consumidor, que a gente vai ver daqui 2 minutinhos. Prosseguindo, né? Então, exemplos de alíquotas internas praticadas por alguns estados. Lembrando que quem vai decidir a alíquota interna do estado é o próprio estado. A União, o Congresso Nacional, o Senado, né, não tem interferência nenhuma. O que ele pode fazer é estabelecer limites máximos e mínimos, é um piso e um teto para que não tenha uma guerra fiscal entre os estados. Mas olha só que legal. Aqui, operações internas em geral. Então, são produtos normais, né? São Paulo, 18%, Rio, 18%, Bahia, 18%, Minas, 18%, 18%, 17%. A cesta básica ou produtos de primeira necessidade. Então, a cesta básica em São Paulo é só 7%, embora todos os outros produtos fossem 18%. Na Bahia é só 7% também, né? E olha que legal, cadê aqui? Alguns produtos de cesta básica têm redução de 100% do ICMS. Então, além do estado da Bahia, tem uma tributação menor nos produtos da cesta básica do brasileiro, ainda tem alguns produtos que não têm ICMS nenhum. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou trazendo uma maior justiça tributária para esses produtos. Por que eu estou trazendo mais justiça? Porque quando eu falo em tributar em 20%, em 18% um pacote de arroz, a capacidade tributária de uma pessoa que ganha 20 mil reais é diferente da capacidade tributária de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, quem é que está pagando mais ICMS? Quem paga menos. E produtos como os produtos da cesta básica, eles estão presentes em todas as casas brasileiras, né? Então, todas as pessoas, ricas ou pobres, consomem grande parte dos produtos da cesta básica. Então, por isso que é interessante eu tirar um pouquinho a mão desses bens, desses produtos, e pesar em outros mais supérfluos, né? Que não vai fazer tanta falta para uma família um pouco mais carente. Então, serviços de comunicação, olha como eles costumam ser muito mais altos do que da cesta básica, por exemplo. Então, amigão, você quer assinar uma net? Beleza, 25% de ICMS. Mas você comprar um pacote de arroz, só 7%. Pra você pensar bem, é até justo a gente fazer dessa forma, né? É justo que pessoas que têm condições de pagar por uma TV a cabo, que elas paguem um pouquinho mais de imposto do que uma pessoa que só tem condições de comprar um pacote de arroz por mês. Né? Isso é equidade tributária, capacidade contributiva. As pessoas devem ser tratadas de jeito diferente, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua capacidade tributária de contribuição, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, olha que legal. Eu vou postar no portal depois uma planilha que foi extraída do site da Secretaria de Fazenda do DF, contendo todos os produtos que têm incidência de ICMS, né? E todas as suas alíquotas. Então, eu só separei alguns mais interessantes, né? Então, o DF tem alíquota de 18%, então o ICMS do DF é de 18%, só que as bebidas alcoólicas têm uma alíquota de 31%. Tabaco, 37%. Produtos de prevenção ao Covid, recentemente, há umas 3 semanas atrás, eles de 18%, eles baixaram para 11%. E produtos farmacêuticos, remédios e tudo, eles têm 17%. A alíquota é 17%. Isso porque
eu vou perseguir, né, a seletividade, né, o princípio da capacidade distributiva cada vez mais. Quanto mais supérfluo for o bem, maior é a minha possibilidade de tributá-lo, porque aí eu vou realmente fazer com que pessoas que possuem uma capacidade contributiva menor devam contribuir com um valor menor, porque elas não consomem tanto supérfluos assim, quanto pessoas que têm uma renda maior, né? E, em tese, têm uma capacidade contributiva um pouco maior. Vamos prosseguindo. Agora, voltando novamente sobre o ICMS interestadual. Isso aqui é bastante interessante. Então, olha só. Via de regra, estados de origem e estados de destino, né? Ou vai ser 12 ou vai ser 7. Via de regra, o que acontece? Estado pobre para estado pobre, 7%. Estado rico para estado pobre, 7%. Agora, estado rico para estado rico, 12%. Estado pobre para estado rico, 12% também. Por que isso vai ser interessante? Por conta disso aqui, ó. Vamos comigo, vamos junto comigo. A emenda Constitucional 87 de 2015 determina que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, então, uma empresa que está destinando bens e serviços para um consumidor final, contribuinte ou não do imposto, então, eu, Igor, consumidor final, não sou contribuinte. Localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual. Então, eu acabei de fazer uma compra no site da Polishop. Então, o site da Polishop provavelmente deve ser em São Paulo. É uma empresa que você está registrada em São Paulo. Então, eu, Igor, sou consumidor final, não sou contribuinte do ICMS. Contribuinte do ICMS é quem? É a Polishop. Então, eu estou comprando o item da Polishop. Eu pago o ICMS e a Polishop que vai fazer o recolhimento, né? Mas, agora, olha a questão. Eu, Igor, resido em Brasília, eu tenho a minha renda em Brasília e comprei um produto de uma empresa em São Paulo. O ICMS é um imposto estadual. Então, eu tenho envolvido 2 estados aqui, DF e São Paulo. 30 segundos, 10 segundos para vocês pensarem. Comprei lá um produto e desse produto gerou R$100 de ICMS. Estou pagando R$100 de ICMS. Eu, Igor, resido em Brasília e estou comprando um produto de uma empresa em São Paulo. Quem vai ficar com esses R$100 de ICMS? São Paulo ou DF? O que vocês acham? Então, vamos continuar. Caberá ao estado localizado destinatário o imposto correspondente entre a diferença, a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Isso aqui é um conceito complicado de se entender, mas quando a gente começa a explicar, ele fica mais fácil. Então, deixe esse exemplo fresco na sua memória. Eu, Igor, consumidor final, não sou contribuinte do ICMS, comprei um produto no site da Polishop, que é uma empresa em São Paulo. Esse produto ensejou a cobrança de R$100 de ICMS. Quem vai ser o responsável por fazer o recolhimento do ICMS? O ICMS é de quem? Do DF ou de São Paulo? Então, vamos lá. Antes de 2015, o ICMS era integralmente para o estado produtor. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, 100% do ICMS ficaria no estado de São Paulo. O que é um absurdo a gente pensar assim. Por quê? Porque eu sou consumidor final, ainda mais com o advento do comércio eletrônico, que é extremamente forte no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, a gente tinha um absurdo, e São Paulo, que é o maior estado produtor do Brasil, ele arrecadava uma porrada de ICMS, e isso fazia com que os outros estados ficassem com a menor arrecadação. Porque tudo no Brasil, grande parte da produção do Brasil, está localizada no estado de São Paulo. Então, eu, Igor, estou comprando alguma coisa em Brasília e quem vai, o dono do ICMS é o estado de São Paulo. É um absurdo isso acontecer. Então, pós 2015, com a emenda constitucional 87, eles começaram a fazer de forma gradativa. Mas o objetivo é dividir entre o estado produtor e o consumidor o meu ICMS. Então, os R$100, uma parte fica para o DF, a maior parte fica para o DF, e uma parte fica para o estado de São Paulo.
Agora, como que efetivamente eu vou fazer o cálculo? De uma forma bem simples. Então, vamos lá. Esse exemplo, né? O consumidor DF comprou a roupa em uma empresa de São Paulo. Eu, Igor, comprei alguma coisa na Polishop e o ICMS ficaria integralmente para o estado de São Paulo. Só que pós emenda constitucional de 2015, a gente está falando de 3 anos atrás, e só entrou completamente em vigor ano passado, que foi de forma gradativa até chegar no modelo que está hoje. Então, desde o ano passado funciona assim. Então, olha que legal, vamos lá. É um negócio que a gente chama diferencial de alíquota, né? Que é só depois de 2015. Eu, Igor, comprei esse produto da Polishop, R$100 de ICMS. Quanto que vai para o estado de São Paulo e quanto que vai para o DF? Então, vamos lá. Eu dou uma olhada na minha alíquota interestadual. Eu sei que para produtos... Quer ver? Vamos analisar novamente? Olha só. Para produtos que saem do estado de São Paulo e vem para o DF, 7% de ICMS interestadual. Isso é importantíssimo para eu saber. Então, vamos lá. A alíquota interna do estado do DF é de 18%. Então, eu, Igor, vou pagar quanto de ICMS? 18%. Desses 18%, quanto que vai ficar com São Paulo e quanto que vai ficar com o estado de São Paulo? Quanto que vai ficar no DF e quanto que vai ficar no São Paulo? É o que a gente chama de DIFAL, o diferencial de alíquota. Então, de acordo com essa emenda à Constituição, o que fica para o DF? Essa é a formulazinha do DIFAL. Alíquota interna menos alíquota interestadual. Então, a alíquota interna do DF é 18%. E a alíquota interestadual, 7%. Então, significa dizer... Então, 18 menos 7, 11%. Significa dizer que dos 18% que o consumidor final, Igor, está pagando de ICMS nesse produto que eu comprei de uma empresa localizada em São Paulo, 11% fica em Brasília e 7% vai para o estado de São Paulo. Então, eu estou repartindo o ICMS de uma forma mais igualitária, mais justa, porque o consumo final desse produto está sendo localizado onde? Em Brasília. Então, nada mais justo que em Brasília, eu fique com a maior parte. Ainda tem um agravante, né? São Paulo é considerado um estado muito mais rico do que o DF, do que Brasília. A gente vai ver na semana que vem que, se a operação fosse ao contrário, uma empresa do DF vendendo para um consumidor final em São Paulo, quem ficaria com a maior parte do tributo seria quem? DF, seria Brasília. Justamente por quê? Porque São Paulo é considerado um estado muito mais rico, muito mais forte economicamente do que o DF. Então, o valor, né, referente ao ICMS iria sobrecair uma parte muito maior para os cofres do Distrito Federal do que para os cofres de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Deu para entender? Sim, professor. Beleza? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais de ICMS, né? A gente está falando sobre alguns conceitos que são fundamentais para a gente trabalhar com ICMS. Foi o que eu falei para vocês. Grande parte do trabalho de um contador que trabalha com recuperação tributária é em cima de ICMS. Então, é importantíssimo que vocês conheçam as nuances do ICMS. É por isso que eu destinei 2 encontros para a gente conversar sobre ICMS, sobre as especificidades, sobre as características, para que vocês conheçam muito bem onde que vocês vão se meter, porque é um segmento muito interessante de ser trabalhado. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui com 1h10 de aula. A gente sempre vai tentar procurar deixar sempre nessa faixa de tempo, né, entre 1h, 1h10, 1h20 no máximo, para que vocês não fiquem sobrecarregados. Hoje, eu não vou passar nenhum tipo de atividade formal para vocês. Desculpa. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem? É importantíssimo que
ou vocês assistam essa aula novamente, eu vou postar no YouTube amanhã, ou vocês leiam um pedaço do livro que fala sobre ICMS. Eu vou deixar destacado para vocês depois no portal, para que vocês aprofundem mais o conhecimento de vocês em ICMS. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de trabalho formal hoje, mas é importante que vocês vão atrás, vocês deem uma olhada novamente nos slides que já foram disponibilizados a vocês. Esses slides com essas bagunças que eu faço aqui, eu disponibilizo no portal. O slide que eu mando no grupo é o slide limpinho, sem anotação nenhuma. As bagunças que eu faço, elas só vão para o portal. O que ficar melhor para você, né? Se fica mais interessante as anotações que eu vou fazendo no meio da aula, vai estar disponível no portal para você. Tudo bem? Mas revisem essa aula de hoje. Ela é importantíssima para vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Agradecer mais uma vez por essa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem para mim, manda no privado, manda no grupo. Se você teve alguma dúvida que você não quis tirar durante a aula, se você não quiser mandar para mim, eu vou deixar no grupo também um link com um bolsão de perguntas que você pode colocar a sua dúvida lá, que ou eu vou mandar no grupo explicando, ou no começo da próxima aula a gente já começa a partir daí. Tá certo? Tudo bem? Ok, professor. Então é isso, pessoal. Boa noite. Se cuidem, fiquem com Deus. Vou encerrar agora a transmissão. Beleza? Um abraço, pessoal. Não.